Gestações muito próximas não são raras. Pelo contrário, no Brasil, quase 30% das mulheres engravidam novamente em menos de 18 meses após o primeiro parto. A Organização Mundial da Saúde recomenda que esse intervalo seja maior, sim, por questões de saúde física, emocional e de vínculo. Gestações muito próximas aumentam os riscos de parto prematuro, baixo peso ao nascer e até complicações para a mãe, como anemia e a hemorragia. Mas a vida nem sempre espera. Quando o corpo ainda nem se recuperou, o emocional ainda está se reorganizando, a vida pede para começar tudo de novo. Esse episódio é sobre gestações próximas e sobre tudo que elas carregam: duplo amor, exaustão, afeto, medo, culpa, força e reconstrução. Olá, meu nome é Fernanda, sou mãe da Liz e idealizadora do Vita Materna. E eu sou a Lê, mãe do João e parceira da Fê, aqui no Vita. E esse podcast é também a sua rede de apoio. A nossa convidada de hoje viveu na pele o que é não ter tempo de respirar entre uma gestação e outra. A primeira gravidez foi de risco, o parto prematuro. E 5 meses depois, ela estava grávida do seu segundo filho, Lidiane Lima, mãe do Vinícius, de 8 anos, e do Yuri, de 9 anos. Administradora, nutricionista, escritora, host do podcast O Livro da Vez, atua há 12 anos no setor elétrico. É peso. Se auto-intitula uma grande antítese ambulante. Afinal, é falante, insegura e corajosa, feliz e triste. Sonhava em ser mãe desde criança, quando brincava de boneca. Só não contava ser tão diferente da brincadeira. Hoje, ela vai contar como foi passar por 2 puerpérios praticamente colados e o que sentiu durante toda essa jornada. Bem-vinda ao Vita Materna, Li. Obrigada, Fernanda. Bem-vinda, Lívia. Que história, né? Que história. E vamos conversar hoje, primeiro, para saber como foi receber esse diagnóstico de uma gestação de risco, né? Como foi para você? Então, logo no começo da gestação, fiquei super entusiasmada quando eu fiquei sabendo que ia ser mãe, fiquei super feliz. Mas eu vou voltar só um passo antes para contar que não foi bem uma gravidez planejada. Eu tinha ido ali na rotina da médica, da ginecologista, ela falou: olha, se você pensa em ser mãe, é melhor suspender um pouco o anticoncepcional, pode ter problema para ter filho mais tarde. E eu Você tinha fiquei quantos anos, Li? eu tinha 27, eu acho, 27 anos. Aquilo foi um susto para mim, né. Pensei, não ter filhos para mim sempre foi um sonho, desde criança. Então ali eu suspendi o anticoncepcional e pretendia aí uns 6 meses, mas no segundo mês que eu suspendi eu já estava grávida. Então A gente entende. então Essa eu história não falha. Então eu pensei: "Poxa, como é que é isso? Ela disse que eu ia demorar para ter filhos, que eu nem me preocupasse, que meus ovários estavam muito atrofiados, que corria risco de eu ter problema para engravidar", e no segundo mês lá estava eu grávida. Então assim, eu assustei, mas fiquei feliz, porque era um sonho meu, eu sempre quis ser mãe desde criança, quando brincava de boneca. Então, no primeiro momento eu fui fazer os exames, acompanhar, super feliz, fazer aquela super entusiasmada. Na minha primeira consulta eu já fui logo dizendo: "Olha, eu quero ter parto normal, eu quero", sempre já fui escolhendo. Só que, eu muito inexperiente, não sabia que médico procurar, que médica procurar, porque a ginecologista que me acompanhava, ela não fazia partos. Então ali eu fui me aventurar para conseguir um profissional para me acompanhar durante a gestação. Consegui uma médica, mas ela era muito ocupada e não conseguia dar um feedback ali para mim naquele momento que a gente se sente tão sensibilizado, com tantos questionamentos. E aí eu fiquei me sentindo um pouco insegura. Eu acho que por volta do terceiro mês de gestação, minhas amigas me aconselharam: procure outra profissional, talvez seja melhor para você se sentir segura. Eu comecei a sentir alguns sintomas diferentes do que costumava se ter na gestação. Como, por exemplo, qual, Li? Minhas mãos começaram a inchar,
muito, isso por volta do 3º mês já, tá? Começou a inchar minhas mãos, coçava bastante, os meus pés começaram a inchar. Caramba. Então, mas era um inchaço fora do comum, não era um inchadinho, era um super inchaço. Então, tem uma ginecologista muito famosa, a gente pode falar o nome aqui? Acho que pode. Doutora Inês é uma médica muito consolidada aqui na Paraíba, se fala muito nela, e hoje ela é bem consolidada mesmo. E me indicaram ela. E aí eu fui como se fosse uma mãe para me ajudar a instruir naquele momento, já que a minha mãe já era uma senhorinha de idade, ela não conseguia me dar aquele suporte que eu gostaria ali naquele momento de instrução e até de acompanhamento também. Então, fui a doutora Inês, que aí quem conhece ela sabe que ela é uma figura. Então, de imediato, eu cheguei na primeira consulta com ela, eu me recordo, eu cheguei na primeira consulta com ela, relatando os meus problemas de gestação, trazendo os exames que eu tinha ali, e ela foi lhe falando assim, ó, você vai ficar 15 dias em casa, porque você tá com sintomas de pré-eclâmpsia. Caramba. E eu fiquei, tá tudo bem. A médica assim, como assim? Tá tudo bem. E aí eu fiquei, assim, assustada, porque ela também não poupa na filtro, ela não há filtro, é de curto e direto. Então, eu vou te passar aqui uns remédios de pressão. E já foi, assim, a vasta experiência conseguiu que ali tão prematuramente ela conseguisse me diagnosticar. E curioso que logo no começo, quando ela disse para mim que eu ia começar a tomar ali o remédio de pressão, que eu ia ter que me afastar uns dias do trabalho e tal, eu fiquei assim, muito assustada e fui para um cardiologista. E lá no cardiologista ele também ficou muito, assim, nossa, mas a pressão nem está tão alta assim, Mas assim, ela conseguiu ali um conjunto de evidências que conseguiu dar aquele diagnóstico tão precoce e que foi a grande vitória para a minha gestação. Eu tenho certeza que um profissional qualificado fez toda a diferença na minha vida, na verdade, né? Porque Eu acho que é legal que a gente abre um parênteses para a importância de um pré-natal, né? Bem feito. Assim, a importância dos exames, que às vezes a gente negligencia, né? Tem gente que, mas é um exame de sangue, mais um ultrassom, meu Deus, não aguento mais. E a importância do olhar de um profissional, que é o que aconteceu no seu caso, que foi decisivo para você. Então, fica aqui, né, esse parêntese da importância de um pré-natal bem feito. Sim, Fernanda, importantíssimo. E você ter um profissional que você sinta segurança. Isso é super importante. Assim, você saber para onde você está indo, quais são os passos a ser dado e preventivamente, sabe? Todo o cuidado ali de você entender, porque todo mundo tem uma história da gestação, né? E aí eu também vou abrir um parêntese para dizer que a gente idealiza como mãe muitas coisas na cabeça da gente. Vai ser assim, vai ser lindo. A gente imagina o cenário com os holofotes e a coisa mais linda do mundo. Até porque a gente é doutrinada a pensar dessa forma, né? Desde pequenininha, brincando com as bonecas. A gente só escuta a parte boa desde que a gente nasce, né? Principalmente a gente menina, né? A gente mulher. Exatamente. E aí vai tomando um curso, às vezes, a vida de cada de cada gestação, que a gente gera uma certa frustração. E eu acho que hoje, assim, olhando para trás, eu me acolheria nisso, assim, não se frustra, é só a sua história. Porque eu acho que eu não sei, assim, parecia que às vezes a sensação que eu tinha é que eu estava meio sedada, sabe, diante daquela situação. Enfim, recebi o diagnóstico, o cardiologista ficou um pouco assustado e ela sustentou ali e comecei o tratamento muito cedo para a eclâmpsia, né? E aí eu não gosto até hoje, estou aqui compartilhando com muito prazer essa história, porque eu achava que contar a minha história era meio que frustrar as mães. Porque foi uma história, desde o começo, muito complicada. Então, assim, a gente quer um conto de fadas, de uma gestação, de ser mãe, todo mundo espera isso. E aí, quando eu começava esse assunto, às vezes eu não gostava muito de falar, porque eu falava, cara, minha experiência talvez não seja melhor, mas foi a minha experiência. Não, e eu acredito também que, isso, o Vita é fruto disso, inclusive, que talvez, se você tivesse conhecimento que, assim, tá tudo bem, é só a vida, é só o curso da vida, e é só, né, as coisas da vida que acontecem, nós somos seres humanos. E isso, inclusive, dentro de uma gestação, talvez, se você não tivesse aquela versão tão romântica dos fatos,
você teria abraçado isso, você teria se acolhido naquela época. Exatamente. Entende? Então, assim, é por isso que tem um episódio aqui nessa temporada que a gente fala sobre os caminhos que o nosso plano de parto vai, que a gente idealiza um parto e acaba acontecendo outro completamente diferente. E na hora que a gente vai ver, toda mulher passa por isso. É difícil aquela mulher que tem exatamente o plano de parto realizado conforme estava escrito no papel dela, né? E assim, a gestação, o maternar, o parto, é sobre isso. É sobre isso, sobre não idealizar. E assim, e não é porque o seu não foi romântico, o meu não foi, porque a gestação não foi. Não é só porque não foi romântico que não é válido, que não tem sua beleza de transformação. Assim, foi o meu processo de gestação, ele não foi bonito, ele não foi romântico, mas ele foi o que me tornou mãe hoje. Então, isso por si só é válido. Então, sua história também é. E assim, o fato de você estar contando hoje aqui não vai desanimar outras mulheres, vai trazer a realidade dos fatos. Exatamente. Entende? Que é possível se acontecer. Porque assim, essas possibilidades não são apresentadas quando a gente fica grávida. Exato. Ninguém sabe dos contos, assim, pode acontecer que se você tem um diabetes gestacional, você pode ter isso, a criança pode acontecer isso. E assim, você acaba que fica numa expectativa e essa expectativa idealizada, ela não acontece. A sensação é que se desvia isso daqui daquela expectativa, a frustração é monstra, né? Até porque tem muito hormônio dentro da gente envolvido com as nossas emoções, etc. Então, assim, o fato da gente trazer para o normal, naturalizar esses processos que não são tão bonitos assim, é parte da vida, né? Sim. É parte do processo. E eu espero que ajude outras mães, né? Que tenham esse relato, que às vezes ficou ali com receio de como é que eu conto a minha história, né? A história bonita do filho nasceu, foi tudo muito lindo e tal. E essa não é a história de todas. E que bom que a gente pode compartilhar assim. Exato. Enfim, aí retomamos aí para a minha história de pré-eclâmpsia, né? Eu tinha uma rotina que eu ia dia sim, dia não para o hospital para baixar a minha pressão. Era uma rotina ruim. Tomava muitos remédios para a pressão ficar controlada, uma alimentação super equilibrada. E aí foi indo, né? Mas assim, é sempre naquela expectativa de sustentar ali a criança o máximo possível. Então a gente vai indo ali, a gente sabe que é muito sobre a mãe, né? A pré-eclâmpsia é muito sobre a mãe, de resguardar a saúde da mãe ali naquele momento. Então foi. Quando chegou um momento que a gente fica acompanhando, tem um exame que a gente faz de rotina, que inclusive a gente guarda um xixi de 2 litros, não sei se alguém já fez esse exame, para ali consultar como é que está o ácido úrico, essas coisas. E aí, quando ele diagnostica ali que aqueles valores estão fora do padrão, você realmente vai ter que fazer o parto. Então, é um administrar de vidas, né? Eu acho assim, é uma condição de gravidez que a médica ela está ali gerindo a sua vida e a vida da criança e equilibrando ali para de que melhor forma a gente possa ter o parto de forma saudável. Então, chegou nesse momento, muitas expectativas tinham no começo, né? Era não sei quantas roupas da maternidade, vai sair com essa saída de maternidade, vai com essa e tal. Quando vai nascer meu filho... uma roupa. Não, gente, não tinha. E nasceu de quanto tempo? Ele nasceu com 34 semanas. No dia que fez 34 semanas, foi o limite que a médica conseguiu ali segurar por questões da minha vida mesmo, né? Sim. E vamos fazer o parto. Então, quando chegou lá na hora, eu tenho um carinho também especial, porque ela, na hora de fazer a anestesia, me abraçou. Eu sei que ela estava fazendo alguma oração, assim. Eu me senti, apesar de todo esse cenário aí, eu acho que eu estava de uma forma tão tranquila, tão confiante. Foi humanizado. Eu acho foi humanizado. Ser o cesárea, eu acho que ela tem uma conduta, talvez, não foi só comigo. Ela meio que abraça, faz uma oração, e todo o tempo ali ela estava acompanhando. E nasceu o Yuri. Quando nasceu o Yuri, a lembrança mais fofinha assim, que eu tenho quando ele nasceu foi quando ela colocou ele em cima de mim, porque eu achava que ele não ia nem ficar comigo, né? Ia, sei lá, ficar na incubadora, sei lá, em qual procedimento eles iriam fazer. Ela colocou. E uma coisa que me marcou muito foi o cheirinho. Acredita? Quando voltou assim, parece que eu dei um cheirinho nele.
E parece que ali houve uma conexão naquele momento ali. Para mim funcionou dessa forma. Eu acho que eu queria tanto que ele ficasse bem. Quando eu vi ele bem, que eu senti o cheirinho dele assim, parece que eu já conhecia. Parece que eu conhecia aquele cheirinho. Aí dei um cheirinho nele, aí levaram ele, depois eu fui para a sala e tudo. Graças a Deus, ele, apesar de nascer prematuro, ele nasceu com aqueles níveis. Ápiga, me ajudem aí. É umas escalas que eles avaliam. É uma escala que eles avaliam o nascimento do bebê, né? Então, ele nasceu com as escalas todas suficientes, ele foi para o quarto. Mas aí, Fernanda, Ale, é que está a expectativa, gente. Eu tinha comprado uma roupa para criança de saída de maternidade, uma expectativa. Não, o pai é grandão, ele vai ser um bebezão. Vai ser um bebezão. Gente, quando chegou lá na maternidade, que eles levaram meu filho para o quarto, que eu olhei aqui, que a roupa dele sobrava enormes, assim, a manga, tudo. Quando eu olhei aquele bebezinho, meu Deus, esse é meu filho. Aí eu fiquei, mas olha, sua mãe vai sempre amar você. Eu ficava pensando, juro, gente. Inconscientemente eu dizia, se ninguém amar, eu vou amar. Ele tá todo franzininho, assim, gente. A cabeça dele, acho que tinha 42 centímetros, 40 centímetros. Era muito pequena, cabia assim na palma da mão. Gente, meu Deus. Era uma coisa assim que eu olhava assim, meu Deus, esse que é meu filho. Eu fiquei numa expectativa, mas eu fazia de tudo para ele tentar mamar. Mas um bebê prematuro, ele não tem A força. a força, ele não tem. Gente, eu vivi momentos super de tensão e ao mesmo tempo ali, como se eu me senti como se eu tivesse ganhado superpoderes no sentido de proteger, de vingar, e eu tinha que salvar a vida dele. A minha vida era em prol daquilo. Não existia nenhuma outra missão no momento para mim, só era que ele ficasse bem. E aí, chegou a hora de ir para casa. Gente, a hora de ir para casa para uma mãe que tem um filho prematuro, dá uma dor no coração, porque a minha vontade era morar lá no hospital uns 30 dias, pelo menos, porque eu achava que eu não ia dar conta dele sozinha, não ia dar. Eu fui lá, tinha as enfermeiras, tinha tudo, qualquer coisa, alguém podia me ajudar. Então, fui eu para casa com aquele pacotinho desse tamanho mini. Voltei para casa, assim, uma insegurança. Gente, eu me lembro que eu dormia sentada com ele, porque ele tinha refluxo. Então, eu passei, assim, uns 2 meses dormindo sentada com um bebezinho, assim, no colo. Porque ele, quando a gente chegou, acho que quando ele tinha ainda uns 2 meses, ele mamava. E acho que todas as mães passam por isso. A gente sempre acha que ele está com fome. Mas será que ele não está com fome? Mas será que não está com sendo fome ainda? Será que está mamando bem? Aí, e parênteses, que às vezes ainda vem aquele palpite assim, não, mas esse leite seu não deve estar sustentando, não. Porque ainda tem os pitacos que aparecem Estendo. do nada. Sempre tem. Gente, se eu tivesse, assim, estudado um pouco, eu acho que nessa parte eu tinha visto que o estômago dele era tão pequeno que ele cabia assim. Tava bom, tava tranquilo. Então, aí eu achava, não, talvez ele não dê. Aí eu tomava umas fórmulas, não sei quantos tipos de leite, não sei quantas coisas. Acho que todas as mães também já tiveram essa sensação de achar que isso é o leite certo ou não é o leite. E gera enfim, você vai para o pediatra, não, isso não está dando, assim, coitado dos pediatras também, né, com as mães. Mas, enfim, aí também, graças a Deus, tive uma pediatra muito boa no começo, que acompanhou bem. Cada grama que Yuri ganhava, a gente celebrava. Eu imagino. A gente celebrava. Todo dia que eu ia trocar, eu ficava pensando, meu Deus, será que meu filho vai sobreviver? Porque quando eu trocava, ele era muito magrinho. E Lid, nesse processo, como que foi? Porque assim, no meio disso tudo, você tinha uma recuperação de cesárea, de um parto de risco, que você viveu, né? Assim, tinha toda uma questão física e emocional sua, né? Você passou por momentos de, igual você falou, assim, de tensão, de tentar manter aquele filho na barriga o máximo possível ali, né? Para ele crescer, se alimentar ali dentro. Não deixa de ser tenso isso para a mulher, né? Tentar fazer o melhor que ela pode ali naquele momento. Aí ele veio ter essa questão da amamentação que você está trazendo. Como é que foi você, mulher, nesse processo? No processo de recuperação de uma cesárea, de puerpério, de quebra de expectativa. Como é que foi você, mulher, nesse processo? Ai, Fernanda, a primeira transformação do corpo foi a primeira, né? Porque eu estava muito inchada, gente, muito inchada, que eu não conseguia calçar sapatos nem nada. E eu comecei a desinchar.
muito rápido. E eu também tinha, a pré-eclâmpsia, ela também tem um risco pós-parto, que você é acompanhada, você fica tomando remédio de pressão ainda, pós-parto. Então, tinha todo esse cuidado que tinha que ter. Tinha o desinchando muito rápido, achando muito estranho tudo aquilo, porque é uma transformação muito grande no corpo. Tinha os cuidados que eu tinha que ter com a criança. Então, assim, eram muitas emoções, assim. Hoje eu consegui enxergar que eu passei por uma depressão pós-parto, porque eu chorava todas as noites, porque eu pensava, esse menino não vai sobreviver, ele é muito magrinho. Eu ficava muito insegura, assim. Eu me sentia muito... E você teve rede de apoio? Como foi isso? Eu contava muito, assim, com a minha mãe, mas ela já era uma senhorinha. O pai dos meus filhos ajudava, mas eu acho que ele não sabia muito como ajudar também. Então, eu me vi muito só. Assim, foi um processo assim, que eu tive que aprender a cuidar de uma criança prematura. E eu acho que a fé me ajudou muito. Assim, eu rezava muito. E eu tenho certeza que teve a proteção divina ali, de alguma forma, uma mãe, outra mãe, me conduzindo naquilo ali. Porque a gente sequer sabe de fato como troca uma fralda de um recém-nascido. E um recém-nascido prematuro é muito delicadinho de você trocar. E eu me sentia muito insegura, assim. Eu me lembro que era uma coisa que eu ficava o tempo todo conferindo novamente. Será que deu certo mesmo? Será que foi isso? E Lid, você acha que as coisas que você aprendeu durante esse turbilhão e tal, faz parte do tal do instinto materno ou faz parte da experiência que você foi adquirindo no dia a dia ali? Qual que é a sua visão? Fernanda, eu acho que existe algo dentro da gente mesmo, instintivo, que faz você ter atitudes que você, assim, parece que dá um estalo, uma inspiração que lhe faz ter aquele movimento. Eu penso que o dia a dia, claro, vai fazendo você aprender, mas eu acho que o instinto de proteção é o que mais garante a segurança, acho que da própria criança se sentir amada também, aquele instinto de saber que tem alguém ali. Eu me lembro da primeira vez que ele mamou, e eu me lembro do olhar dele para mim, que gerou uma conexão que eu nunca me esqueci até hoje, porque ele pegou na mãozinha e segura, e ele olhava me olhando fixo nos olhos, assim, de uma conexão profunda, que como se estivesse aqui, como você está aqui, né? Eu estou aqui também. E está tudo certo. E eu me lembro que ele sempre mamava me olhando nos olhos. E já meu segundo filho, só que ele como se fosse assim, só quero leite. Engraçado como cada um tem o seu jeito, né? Sim. Mas, assim, foi uma experiência que me transformou. Eu acho que eu fiz um upgrade para uma pessoa mais forte depois dessa primeira gestação. Acho que quem não, né? A gente pensa, ufa, passou. Inclusive, era a minha frase motivacional, né? Era tudo passa, que a minha mãe me falava isso. Minha filha, tenha calma, vai passar, tudo passa, tudo passa. E eu ficava assim, mas aí tem uma coisa muito importante, assim, que se eu pudesse compartilhar com as mães das minhas gestações e do meu puerpério, é um momento de presença que eu acho que me faltava muito, sabe? Eu estava sempre pensando no próximo quilo que a criança ia pegar, pesar, no que amanhã vai ficar tudo bem. E então eu não conseguia experienciar e viver o agora. Tá doendo agora, mas eu estou vivendo agora, mas eu estou passando agora. Esse é o momento do agora, é a fase do agora. Eu não tinha isso. Eu vivia uma grande ânsia do momento que ele tivesse um peso ideal, porque ele era baixo peso. Mas essa lucidez que te cabe hoje é legal de você trazer isso à tona, principalmente para quem está ouvindo, mas essa lucidez, sinceramente, era quase impossível de você ter naquele momento, né? Porque, assim, num momento de depressão pós-parto, passando por uma gestação de risco, por um parto prematuro, cada grama que seu filho ganhava, você comemorava, hormônio que não acaba mais, porque pelo menos no meu puerpério, eu acho que eu quase sentia fisicamente os hormônios, assim, sabe? Você comenta que assim, você não se acolheu naquele instante, né? Que era um negócio que você faria de diferente. Então, essa lucidez que você tem hoje vale muito a pena compartilhar. Não tinha como você ter naquele momento ali, sabe? E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. É verdade. Quando eu tive o meu segundo filho, que foi logo em seguida, né, uma gestação, é por isso que eu falo isso, porque assim, a correria de você cuidar de um e cuidar de outro, Fernanda,
eu quase não me lembro de algumas coisas, você acredita? Sim, mas antes da gente chegar no segundo, você chegou a terminar sua licença maternidade e você voltar para o seu trabalho? Voltei e já voltei grávida. Ah, você voltou já sabendo Já- que estava grávida. não, mas eu não sabia que eu estava grávida. Isso aí é um episódio engraçado. Essa é a parte engraçada. Eu voltei a trabalhar, terminou a licença, as férias e tal, eu voltei a trabalhar. Com pouco tempo depois eu achei estranho. Poxa, mas até agora nada, né? Da menstruação, estranho, né? Aí voltei para minha médica, não, é porque é comum. Ela falou, olha, é bom fazer um teste. Eu disse, não, mas eu não tô não. Ela, mas eu só vou atender você se você vier aqui com um teste. Aí eu fui fazer o teste de rotina. Aí cheguei lá, fiz o teste. Quando a moça me entregou, né, no outro dia, ela é positivo. Eu falei, gente, erraram o meu teste, eu não tô grávida. Como é que foi? Como é que foi esse sentimento Gente, nessa hora? Não, na hora eu não acreditei. Você não Eu acreditou? achava que tinha sido Erro. erro. Ah, você falou, não, tá errado. Não, eu acho que tá, Rolou uma eu tô negação. grávida ainda. Hoje eu estava grávida recente. Deve ter alguma distorção aí. Enfim, aí pedi uma guia e fui fazer o exame novamente. Isso no meu trabalho foi uma festa, né? Fizeram a maior brincadeira comigo com isso aí, porque pouco tempo depois eu estava grávida. Quando eu soube que eu estava grávida, que eu fiz o segundo teste, que realmente estava e já tinha disparado, gente, eu parei assim, só chorei. Eu imagino. E só chorei. Falei, o que é que eu vou fazer com o menino pequeno e outro? E agora? Eu E tava você sem comer. ainda tinha muito desequilíbrio hormonal, eram 5 meses só, né? Porque assim, quem definiu que um puerpério tem 40 ou 45 dias é um homem. Ele certamente, né, não sabe o que ele estava fazendo. Porque 5 meses você ainda está completamente perturbado. Não, agora que a criança talvez está começando ali uma rotina de sono. Talvez. Tal, e olhe lá, né? Enfim, eu sei que foi assim, uma expectativa que eu me lembro que eu fiquei assim, sem entender aquele momento. Depois eu falei, ai meu Deus, eu agradeci, mas no momento foi um choque. Falei, eu vou fazer como? Com as crianças? Meu Deus, eu fiquei desesperada. Aí voltei para a médica para tomar um carão bem grande, porque eu tinha tido uma gravidez de risco. Eu nem eu poderia, nem normalmente. Se tivesse uma gravidez normal, eles não aconselham, né? Como você citou aí no começo. Mas de uma gravidez com pré-eclâmpsia que está retornando o corpo para o padrão. Exato. Meu Deus do céu, tomei um carão tão grande, mas agora vamos embora, né? Só um parênteses, nesse momento nesse momento de amamentação, você chegou a pensar que a amamentação, quem amamenta não engravida? Cheguei a pensar. Gente, Porque a gente não menstrua quando está grávida. só que eu fico impressionada que essa é uma máxima muito comum. Assim, eu conheço várias mulheres que acreditam, não é? Que acreditavam, minha gente, vamos aprender, né? Isso não é assim, não. É porque eu conheço muitas mulheres que achavam que a amamentação não engravidava durante o processo e engravidaram, né? Então, eu fico alerta aqui para esse tema. Sim, principalmente se você tem o intuito de planejar, né? Enfim, aí veio o Vinícius, engravidei do Vinícius, uma gravidez mais tranquila. Foi tranquilo, não foi de risco? No começo não foi de risco, foi indo, acho que até as 32, 33 semanas, quando foi por volta das 34 semanas, mais ou menos, eu comecei a ter novamente os sintomas, mas dessa vez bem tardio, de uma possível nova pré-eclâmpsia. Que foi aí quando a médica brincou comigo, olha, a sugestão é fazer a laqueadura, melhor não ter mais filho. E aí eu fiquei assim, não, tudo bem, eu vou aceitar. E fiquei naquele impasse. Claro, vem aquela dúvida, né? Apesar de eu achar que 2 filhos era suficiente, eu pensava, parece uma decisão assim de vida, né? Ai, meu Deus, você vai fazer uma laqueadura, que é outro parêntese aqui que cabe muito para vocês falarem também, que é sobre essa decisão tão importante na vida de uma mulher que hoje está recaindo um pouco para os homens também, né? Mas que todo o tempo foi sempre sobre a mulher, a decisão sobre a mulher, né? Sim. Enfim, então eu decidi sem remorsos, tá? Teve um período que eu ainda tive um pouco de, ai meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Mas hoje eu tô tranquila. Menina, no meu parto, eu quis porque quis fazer. Aproveitava que eu estava no parto ali, já fazia e tal. A médica não quis fazer de jeito nenhum, achando que vou mudar de ideia lá na frente. Oh, meu Deus do céu, faz esse laqueador. Sério que tu ia? Sério, ela que não quis fazer. Mas eu ia fazer, tava super decidida. Trago verdades nessa. Enfim, aí
Mas assim, também eles aconselham que não é o momento ideal de se fazer. E aí eu já ia certa de que durante o parto também ia ser feita a laqueadura do meu segundo parto. O Vinícius foi uma gravidez, como eu disse, muito tranquila, mas foi uma gravidez onde eu não tinha aquele tempo de apreciar a minha gestação. Que é o que eu estava falando, assim. Sim. Eu vou ficar aqui olhando minha barriga. Não, eu estava com o menino no braço. Sim. Outro, né? Eu estava com o filho no braço, porque, assim, claro, o que está na barriga a gente ama, a gente sente. Mas o que está aqui gritando sempre vai conseguir mais atenção. E esse primeiro, ele viveu uma história muito intensa com você. Vocês dois juntos. Tanto que você tem lembranças do olhar dele pegar seu dedo. Então, assim, de cada grama você comemorar. Então, assim, você tem uma história muito forte com o primeiro. Então, de fato, a segunda gestação no meio do primeiro ali E aí Ia ser também obrigador. a gente tem um tabu também, assim, que como mãe, como mulher, a gente tem um mix de emoções passando ali na gente. E eu ficava assim o tempo todo, me lembro de me cobrando, ai meu Deus, como se eu dissesse assim, eu tô grávida, não era a melhor coisa, ai meu Deus, eu não posso pensar isso. Sim. Então, assim, Culpa. era uma luta constante. É como se eu dissesse assim, meu Deus, eu tô tomando conta desse filho aqui, mas o outro eu nem liguei. Eu tive que remarcar a ultrassom do outro. Eu mal terminei um processo, comecei outro. Eu não tinha como ter a mesma emoção de fazer uma ultrassom, gente. Eu ia me arrastando. Ai, meu Deus, eu vou ter que ir fazer. Aí, toma conta do outro filho aí. Ai, gente, que correria. Então, assim, esse momento de experienciar a segunda gestação, de quem tem gestações próximas e, às vezes, não tem uma boa rede de apoio, é de você não conseguir viver bem aquilo. Sim. Eu quase não consigo me lembrar de mim grávida, da segunda gestação. Eu me lembro muito da primeira, mas assim... E assim, isso, eu acredito que isso não te faz em nenhum momento. Eu falo porque eu já ouvi de outras mulheres um sentimento de culpa, assim, de não ter curtido a segunda gestação. Isso não te faz menos mãe do segundo filho. Isso só te faz humana. Você era uma mulher com mais um tanto de hormônio pipocando dentro de você, uma criança de menos de 1 ano, que exige muito da mãe, né? Ali te demandando cansaço físico, né? A gente não dorme direito e tal. E, poxa, tá tudo bem, né? Não ter curtido, tá tudo bem não ter visto. Não te torna menos mãe do segundo, né? É verdade, Fernanda, mas o essa sentimento de é uma culpa- chave difícil de virar, né? Eu imagino. Na cabeça, porque Tô falando que- parece uma conta, assim. Você deu 50 para um e pro outro você deu 30. Como é isso? Que nem filho. Mãe, você deu para ele, não deu para mim. Por quê? Como se fosse isso. Para vocês terem noção, quando eu não vou pular aqui não, para a gente não perder a linha do tempo. Mas aí, quando o Vinícius chegou lá nos 34 semanas, 35, ela alertou, né? Pode ser que você tenha uma quando você está começando aqui alguns sintomas e tal, eu já fui acompanhando. E ela disse, vou tentar segurar o máximo, já está no final, graças a Deus e tal. Então, no dia que eu fiz 37 semanas, ele já teve que nascer. Assim, eu não tive gestações, nunca passei disso. Eu estou com 39, não cheguei aí. Só cheguei até 37 nas duas. Então, eu marquei o parto, né? E aí, perdi toda aquela ilusão, vou ter um parto normal, quero ter um parto natural, e assim, assado, já foi idealizando no primeiro, no segundo, pior ainda, né? Não tinha chance nenhuma. E eu nem pensava mais, porque era tanta perreio que eu não tinha tempo para passar, esperar. Então, ela marcou o parto, mais uma vez também, uma cirurgia super tranquila. E nesse segundo parto, gente, eu adquiri um desvio na coluna, porque eu era gestante, botava o outro no braço, e tendenciosamente a gente pega mais de um lado. Sim. E uma hernia umbilical. Caramba! Gente, eu não fiz book da minha segunda gestação, porque o meu umbigo era a coisa mais terrível desse mundo, por causa da hérnia. E aí, durante o parto, a gente já faz o parto, a gente já faz a cirurgia de hérnia também, e a gente já faz a laqueadura. Assim, fica lá no hospital. Enfim, eu sei que deu tudo certo, ela chamou o outro cirurgião que trabalharam ali em conjunto, já fizeram tudo, eu não fiquei com cicatriz, porque pela cirurgia ela já fez a hérnia. E, por incrível que pareça, eu não tive dores nenhuma, nem no primeiro parto, nem no segundo parto, mas a hérnia. É mesmo? Doeu muito, viu? Depois que passou a cirurgia, eu me lembrava que eu tinha feito cirurgia por causa dela, não por causa dos partos. Caramba!
Foi. Aí me recuperei, graças a Deus o Vinícius nasceu super bem, com peso bom, tudo bom, maravilhoso. Foi assim, uma experiência totalmente diferente. Eu me lembro dele ter nascido lindo. Ai, é lindo, fofinha. Ai, coisa linda. Pelo menos ele tá bem e tal. Aí, coube na roupa, deu tudo certo. Inclusive, com pouco tempo já não tinha mais roupa para ele. E ele mamou super bem, assim, eu me lembro que quando ele me entregou ele já foi logo mamando, assim, como se ele já estivesse na escolinha lá dentro, e já sabia tudo. E, assim, foi uma experiência, assim, totalmente análoga Em de um relação ao filho seu para outro. puerpério, qual foi, assim, foi um puerpério muito mais leve esse segundo do que o primeiro? É claro que o primeiro teve todo um contexto mais delicado, né? Mas em se tratando da depressão pós-parto, que você acredita que viveu, foi muito diferente um puerpério do outro? Foi muito diferente. Eu acho, assim, que eu já tinha terminado o curso, já tinha recebido o certificado e já estava tudo certo, eu já podia seguir. Com o Vinícius foi assim, eu não passei isso, não sei o quê, besteira, isso é bobagem. Eu me lembro que eu ia direto para o hospital com o meu primeiro filho, porque tudo eu achava que ele ia partir dessa para melhor a qualquer momento, né? Ele tossia, ai meu Deus do céu. E do segundo, ele vai ficar bem, dá um remedinho, já já a gente vai. E aí, essa dinâmica do segundo me fez eu ter mais paz, assim, na gestação, de você dizer, deu certo, sabe? Mas, assim, eu já tinha certeza, não quero mais ter filho, gente, obrigada, minha missão está cumprida, está tudo aqui, está ok. E o Vinícius, ele sofreu um pouco, porque o Yuri, ele já era maiorzinho, então ele entendia mais. Então, a criança que entende mais, ela demanda mais. E eu me lembro que eu queria amamentar Vinícius e alguém tinha que sair, levar o Yuri para longe para poder eu dar de mamar para o Vinícius, porque senão o Yuri queria vir atacar o Vinícius, porque estava no meu colo. Sim, ele queria o colo só para ele. Exato. Então, assim, eu quase que, na maioria das vezes, eu tinha que dar o Vinícius, porque o Vinícius era mais bebê, ele aceitava mais uma pessoa e o Yuri queria a mãe. Então, assim, essa dinâmica de se dividir numa gravidez, uma atrás da outra, com filhos muito pequenos, é um Porque intervalo. você também, como mulher, está se recuperando de tudo, né? Fisicamente, emocionalmente, hormonalmente, todos os mentes da vida. Mas aí, Fernanda, quando passou tudo isso, eu pensei assim, caramba, eu acho que eu encaro qualquer coisa na minha vida. Diga aí. Foi essa a sensação que eu fiquei, assim. Eu tive isso no parto, no meu parto. Quando o parto acabou, eu falei, agora pode me mandar qualquer problema. Eu resolvo, meu filho, qualquer coisa. Tudo é fichinha agora, tudo é fichinha. Eu quero, Acho que a maternidade, em momentos diferentes para cada mulher, traz isso. Traz essa sensação de poder. sim, Essa força. do atravessar, né? Como se fosse um atravessar. Chegamos lá do outro lado de algo que a gente conseguiu. Exato. É bem isso. Mas assim, E como é, assim, na sua percepção, na sua experiência, é mais fácil ou mais difícil você ter filhos com idades tão próximas? Na criação mesmo, na educação dos filhos, na convivência. Você acha que isso no tempo, né? Os meninos com 8 e 9 anos. Você acha que isso no tempo foi melhor ou não foi pior? eu achei que foi muito positivo. Assim, tirando essa parte do trabalho O e início tudo, de começo também, que é bebês e tudo, mas eu acho que vai chegando uma fase que é muito melhor do que ter espaçado, penso, porque hoje eles são dois colegas. Eles brincam juntos, eles são companhia. Eles são companhia um para o outro, eles nunca se sentem só. Eles têm sempre alguém para brincar. E, assim, uma coisa engraçada até é que a gente tinha um guarda-roupa, eles eram dois meninos, era um guarda-roupa só. Não, mas eu e minha irmã, a gente tem uma diferença de 3 anos. Era praticamente um guarda-roupa só também. Eu usava tudo da minha irmã. Eu não tive muito choque. Era tudo a mesma coisa. Até hoje ainda fica lá, assim. Agora que eles estão começando a dizer, essa blusa é minha e tal. E como são dois meninos, ficou super tranquilo isso aí. Essa parte eu acho que é a melhor delas, assim, de você ter, porque hoje é muito comum as pessoas terem um filho só, né? E antigamente a gente tinha tanta gente em casa, famílias enormes, e primos e tal, e quando se junta todo mundo, eu acho... Eu tenho saudade disso. E sobre você, a sua autoestima, como é que foi depois de tudo isso? Eu fiquei um bocado derrubada, viu? Quando é assim que eu tive filho, porque como foi um atrás do outro, demandou muito do meu organismo. Então, na segunda gravidez, eu fiquei careca. Isso aqui meu, caiu tudo. Eu não tinha cabelo, praticamente, porque toda a vitamina, tudo que eu tinha ido tudo embora ali no parto atrás do outro.
do segundo, eu me lembro, ai, tem uma memória muito engraçada falando de amamentação, que no parto, eu estava de licença e eu estava terminando a graduação de nutrição. Eu ia para o PSF para estagiar, para terminar minha carga, fazer monografia. Ainda estava fazendo monografia. Aí eu ia, e quando chegava uma certa hora, as mães vão se identificar muito comigo, que o meu peito começava a encher muito de leite, muito. No que enchia de leite, meus olhos enchiam de lágrimas. Porque eu dizia assim, ele deve estar com fome. Eu preciso ir para casa agora. E aí, eu, enquanto mulher, assim, como de passar por tudo aquilo, eu acho que eu fiz um X bem grande em mim. Eu não existia, identidade, meu CPF tinha sido cancelado naquele tempo ali. Eu só vim aparecer 3 anos depois. Eu não usava rede social, eu não falava com ninguém no WhatsApp, eu não falava nada. Eu era uma pessoa extremamente comunicável e motivo de chacota com meus amigos. A gente falou contigo, já sei, manda mensagem por alguém. Porque assim, eu realmente não tinha tempo para nada. Foi 3 anos de dedicação exclusiva. E o maior, assim, trunfo que eu levo, eu disse, cara, cumpri minha missão do melhor, que foi aquela parte Eu mais acho que é aquele negócio, assim, o que muito vale, muito custa. Sim. Nada mais justo, né? Nada mais justo. Aí só depois, Ale, que passou essa fase assim, que eu vi que não, agora já dá até para dar uns carãozinhos neles. Aí eu comecei a olhar para mim. Eu me lembro, acho que a primeira vez assim que eu me arrumei, que eu não me arrumei, eu acho que eu não sei se eu penteava o cabelo, eu tenho dúvida sobre isso. O pouco que tinha, né? O pouco que restou. Cara, no escala, você pega lá um pouco tempo que você tem, trabalho, rotina em casa, você vai priorizar seu sono, você vai priorizar descansar, você não consegue, não dá. E acho que algum vai cair e tá tudo bem cair, né? Assim, tá tudo bem cair. A gente não mas trata aí, os pratinhos. Esse resgate dessa autoestima também fez diferença, né? Depois desses 3 anos, renasceu. Sim. Renasceu. Aí eu disse, não, agora sou eu. Aí eu acho que eu fui pintar o cabelo. Eu acho que eu fiquei com o cabelo 100% preto. Na época, eu acho que foi 100% preto. E porque eu tive uma gravidez atrás da outra, né? Nem tive como pintar o cabelo mais mesmo, fiquei morena. E aí depois eu voltei também para o trabalho, porque assim, a gente fala aqui, né, Fernanda, também da carreira da mãe. De uma mãe que tem filho, uma atrás da outra. Sobre isso. Deu um pause, e não foi só na minha vida, foi na minha carreira, foi em tudo. Foi em tudo. Eu não poderia fazer nada naquele momento, assim, 3 anos que eu passei stand-by. E aí vamos pegar de volta aqui eu de mim mesma, o eu de mim mesma, quem sou eu, porque então eu perdi minha identidade ali naquele tempo. Sua nova. Né, justamente. Não, que eu gosto disso, eu faço isso, porque você se perde naquele momento ali, dizendo, eu não tenho mais nada, eu tenho, meu filho gosta disso, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí eu voltei a investir na minha carreira, comecei a me cuidar, não, tem um intervalo aqui, dá um jeitinho, eu tenho que ir ali no salão, e eu sempre gostei do salão. Cuidar, E aí foi retomando aos poucos, né, em a rotina de trabalho, de tudo, e eu fui me encontrando, e eu acho que assim, tem sempre essa frase, né, na sua mãe, na sua culpa. Mesmo meus filhos grandes, mesmo eu sabendo que eles estão bem, sempre penso assim, ai meu Deus, será que eu não tinha que arrumar aqui mais um tempinho para isso, para aquilo? Mas eu acho que eu já transpus essa barreira do sentimento de uma mãe sentir cumprir minha missão naquele intervalo. Cada intervalo vai ter, cumprir sua missão agora, você cumpriu a sua missão agora. Nessa fase agora, que eles estão 8 e 9 anos, é um pouco menor, sabe? Um tempo de qualidade já é suficiente, você passa uma parcela do seu tempo, quando eles são pequenos, você sempre exige mais aquela parcela sua. E assim, Lid, para uma mulher que está ouvindo a gente e acabou de receber ali o segundo positivo, né, muito próximo aí do primeiro parto, né? O que você tem para falar para ela, né? Aquela mulher que está naquele momento de pânico, assim, que foi o que você viveu. O que você tem para falar para essa mulher agora? A frase que eu mais usei na minha gestação: tudo passa. Namastê. É mais ou menos isso. E assim, e a outra coisa, eu acho que é exercitar esse momento de presença, sabe? Porque de desacelerar disso, vai passar.
vai passar. E aí tem uma coisa muito interessante, né? Se a gente soubesse no final lá da jornada de tudo isso, que tinha passado e que tinha dado tudo certo, eu não teria me desgastado bem menos. Teria sido mais leve. Teria sido mais leve. Deu certo, Você tudo pegaria bem. mais pesado com você. Exatamente, eu tinha me acolhido mais ali, eu tinha chorado menos. Eu tinha dito, não, dá para ficar aqui um tempinho com fulano, deixa eu ir ali, dar uma descansada. Que eu me lembro que quando eu saí para festa, uma festa de formatura, se eu não me engano, eu não consegui ficar na festa. Eu voltei, assim, eu me senti pior das mães. Ai, meu Deus. Eu tô para passar por isso. Então, assim, eu não faria isso, sabe? Eu aproveitaria melhor o momento, porque eu acho que, claro, é um bebê, mas se você voltasse e perguntasse pro bebê, ele tivesse um nível de consciência para dizer, mãe, vai lá ser feliz, já já você volta, vai ficar tudo bem. Tá tudo bem. Então, assim, essa cobrança aqui é da gente com a gente mesmo. Ela é interna. Não é sobre a criança, assim. Hoje eu vejo quando meus filhos me veem bem, como eles também ficam bem, né? Então, eu acho que naquela época também era a mesma coisa. Eles só queriam um tempo que eu ficasse bem. Então, assim, muita coisa que a gente só consegue depois, né? E tem algumas coisas que eu vi, assim, que eu tipo, caramba, se eu tivesse escutado isso aqui antes. E eu espero que o que a gente está conversando aqui faça diferença para quem está no momento aí de ver isso antes e se economizar, gente. Se economizar. Exato. Tem que cortar caminhos. Não, Liz, com certeza. esse papo tá maravilhoso. Eu tô adorando. Tá super fluido. Mas a gente vai ter que encerrar. Pessoal, reforçando, a Organização Mundial da Saúde recomenda que o intervalo entre uma gestação e outra seja de, no mínimo, 18 meses. Minha gente, esse tempo é importante para que o corpo se recupere, os vínculos se fortaleçam e a mulher tenha espaço para se reorganizar física e emocionalmente. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. E se você está vivendo uma gestação próxima ou conhece alguém que esteja, saiba, o que você precisa não é julgamento. Você precisa, antes de tudo, de orientação médica, porque existem riscos reais envolvidos. Mas também precisa de acolhimento, escuta, rede e informação. Você não está sozinha. E aqui no Vita, a gente caminha junto. Lide, obrigado por essa conversa maravilhosa, esse depoimento sensacional, esse relato sincero e de coração, né? E aqui no Vita, a gente está montando uma playlist das convidadas. E aí a gente pega uma música que foi muito importante para cada uma das convidadas para compor aí a nossa playlist Vita Materna. E a gente quer saber de você, que música que você indica para a nossa playlist? Fernanda, gente, são tantas músicas, mas eu acho que tem uma canção, Morada, é tudo sobre você. Uma música muito linda. Morada é tudo sobre você. É a minha. A gestação inteira eu fiquei ouvindo ela. Sim, é linda, linda. Ai, que ótimo, já vou ouvir. A minha não Vou lembrando de nome. Arrasou, arrasou. Muito obrigada. Aqui é um mimo nosso do Vita para você. Você aproveite, é de uma parceria nossa, Eco.tube, uma empresa de cheirinhos que você pode usar, que vai te auxiliar, se caso você tenha algum problema para dormir, ele vai te ajudar bastante. Se o pessoal quiser conhecer, entra no site, pode usar o nosso cupom Vita Materna com 2 T's e aproveitar os descontos. Espero que você goste. E aqui, Lid, no final do nosso episódio, a gente sempre deixa um espaço que é o nosso Vita Vitrine. É um espaço para a mulher que está aqui com a gente se empoderar, falar de algum projeto, divulgar seus produtos, divulgar suas páginas, enfim, fique à vontade que esse espaço é totalmente seu. Maravilha, Fê. Então, pessoal, eu tenho um Instagram de nutricionista que eu atuo, é Lidiane Lima, _Nutri. E também eu tenho um projeto que eu comecei faz pouco tempo, que é um podcast dando dica de livro, chama @livrodavez.br no Instagram. Muito bom, muito bom. Eu sempre escuto. Então, eu estou no 10º episódio já, é só no Spotify por enquanto. O intuito era para eu desenvolver, mas eu vi que está ajudando também o pessoal. Quem puder, segue lá, dá dicas de livro. E você escreveu um livro, não foi? Isso, também tem um livro, Tomatildo, contando a história que o tomate é uma fruta. Para ensinar as crianças. É bem legal, um livro divertido que fala muito sobre pertencimento também. É um livro especial porque o tomate é uma fruta e ele foi rejeitado na salada. Eles querem que ele não está na salada.
E o tomate é muito sobre colocar, de a gente querer pertencer e Como às vezes ele não é chama? aquele lugar. Tomatildo Fruto Perdido. E quem quiser adquirir, Na Amazon tem na versão Kindle. Lá na Amazon é só procurar Tomatildo ou Lidiane Lima, que você vai achar. E a versão impressa, essa semana que vem, já estou com uma nova leva, tá chegando aí, de impressos. já queremos. Pois é. Teremos. Sim, com certeza. Vocês vão gostar, é divertido. Bom, minha gente, então é isso. Se vocês gostaram do episódio, curte, compartilha, manda para aquela mãe que precisa ouvir esse papo delicioso que nós tivemos aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau!